Neste vídeo vou falar um pouco sobre o que é a lógica de um jogo. Antes de eu avançar sobre este assunto do que é a lógica de um jogo, eu quero fazer aqui uma ressalva muito importante. Tudo aquilo que eu tenho aqui escrito e tudo aquilo que eu vou explicar não advém de nenhuma formação específica que eu tenha para o desenvolvimento de jogos. Apenas resulta do facto da minha própria experiência e das leituras que eu faço, enfim, e da minha própria interpretação da realidade que eu vejo relativamente a esta questão dos videojogos. E é aquilo que eu chamo a lógica de um jogo. Isto é, a lógica de um jogo não é o suposto dizer, ok, porque é que o jogo existe? Não. É como é que normalmente um jogo funciona? O que é que ele envolve para o seu funcionamento? E a lógica é, para mim, tem esta explicação. A lógica é a sequência de eventos que determinam a jogabilidade de um jogo. Quando o jogo começa, quando o jogo decorre, quando o jogo termina, ok? E normalmente, salvo muito raras exceções, qualquer jogo tem aqui estas 4 grandes etapas. Poderá eventualmente ter mais, e eu vou até aqui acrescentar algumas que não estão aqui suficientemente descritas ou explicitamente descritas. Temos aqui um menu inicial. Acontece sempre, quando nós executamos um jogo, ou aparece um splash screen, que é aquela imagem onde aparece o logo do jogo, o logo da própria marca, do nosso estúdio, etc. E que depois acaba por determinar a abertura do menu inicial, que contém sempre aquelas opções mais genéricas, que é iniciar o jogo, colocar o seu nome, ligar-se às redes sociais, pode abrir o jogo já para permitir continuar jogos anteriormente salvados, não é? Ou então tutores a explicarem como é que se joga esse jogo, os créditos para apresentar qual é a equipa que fez esse jogo e, obviamente, também sair do jogo. Muitas das vezes, hoje em dia, com a massificação da internet, tem também links diretos para as páginas oficiais dos jogos, para pedirmos ajuda nos fóruns que estão instalados na página de internet que suporta o jogo, etc, etc. Assim que nós decidimos abrir um jogo ou iniciar um jogo de novo, nós vamos entrar naquilo que normalmente é designado por um game loop, isto é, um ciclo de jogo. Ora, e o que é basicamente um game loop? Qualquer jogo, ou de uma forma genérica, quase a totalidade dos jogos, salvo muito raras exceções, eles funcionam num ciclo, dentro de um ciclo, isto é, dentro de uma fase repetitiva, aquilo que nós chamamos por frames. Uma frame basicamente é um momento do jogo, ok? Esse momento determina a posição dos objetos, o score, enfim, o disparo, o som, etc, etc. Então um game loop normalmente funciona da seguinte forma. Ele tem que, e não forçosamente por aquela ordem que ele está, ele tem que fazer durante cada uma das frames, ele tem que fazer um conjunto de operações. Primeiro ele terá que verificar se há inputs por parte do utilizador. Isso é, se nós estamos a jogar um jogo utilizando o teclado, se estamos a usar as teclas do cursor para movimentar um boneco, etc. Ou então se estamos a utilizar o mouse ou o rato, não é? Nós vamos ter que ter atenção, o game loop vai ter que ter atenção a esses aspectos e, portanto, ele vai ter que verificar se houve algum input por parte do utilizador. Mas, em simultâneo, ele vai ter que fazer um reposicionamento dos elementos, isto é, um jogo funciona fundamentalmente em torno de animações, ok? E os objetos, e nós vamos ter a ocasião de verificar como é que isso funciona, os objetos são animados quando nós alteramos o seu posicionamento, isto é, quando o objeto tem uma coordenada numa frame e na frame imediatamente a seguir passa a ter uma nova coordenada. E é isso que determina a animação dos objetos no nosso jogo. E, portanto, o reposicionamento dos elementos faz parte também do game loop, ok? A análise de colisões, que é uma coisa muito frequente, isto é, vamos verificar se estamos conduzindo um automóvel e se o automóvel bateu na parede, no limite da pista, se saiu fora do caminho, se saltou para fora daquela área, se vai ter que cair porque ultrapassou os limites, etc. Portanto,
tudo isso é analisado também dentro do Game Loop. A atualização dos resultados. Imaginem que, por exemplo, nós estamos a jogar um jogo onde existe pontuação que é atualizada. Obviamente que o Game Loop, assim que detecta a colisão com um determinado objeto, neste caso uma moeda, por exemplo, ele vai ter que atualizar resultados. E muitas das vezes atualizar resultados não significa só atualizar um score, uma pontuação. Significa atualizar muitos dados estatísticos para que depois no final do jogo o jogador saiba quanto tempo esteve a jogar, quanto tempo demorou o seu primeiro ataque, quanto tempo demorou a apanhar não sei quantos prémios, etc, etc. E portanto tudo isso entra aqui na análise ou na atualização dos resultados. Inclusive é um conjunto de jogos que estão muito em voga, que são os RPGs, não é? Ou Role-Playing Games, em que o nosso personagem do jogo vai evoluindo ao longo da história. Obviamente que durante um Game Loop, se ele alcança uma determinada meta, essa qualidade ou essas características ou competências do jogador vão ter que ser atualizadas. E é no Game Loop que isso acontece. Isto é claro, não faria sentido termos que estar a gravar o jogo e ter que carregar novamente o jogo para depois ele ficar atualizado. Portanto, nada disso funciona dessa forma. Temos ainda dentro do Game Loop a verificação dos critérios de evolução ou de fim de jogo, isto é, se nós estamos a jogar um jogo que a qualquer momento nos pode criar um Game Over ou então passar de nível, o Game Loop vai ter também que analisar essa circunstância e, portanto, vamos ter aqui um conjunto de condições que têm que estar permanentemente a ser analisadas. Acabou a vida do jogador? Ok, então o jogo tem que terminar. Conseguimos alcançar o boss final, isto é, conseguir destruir o boss final? Certo, vamos ter que atualizar e verificar esses critérios e verificar, ok, se nós conseguimos derrotar o jogador final, vamos passar de nível, ou então se formos derrotados, vamos ter um final de jogo. E depois existe fora do Game Loop, isto é, quando se verifica que existiram critérios ou de passagem de um nível, ou de chegada ao fim do jogo, ou então de morte no jogo, aí vamos ter um Game Over, ok? Vamos ter um momento final que normalmente poderá já estar fora do Game Loop, ok? Não quer necessariamente dizer que esteja fora, mas normalmente está fora. Isto é o encerramento do jogo, é o encerramento do Game Loop. O Game Loop é sempre o espaço do jogo que, em termos de recursos, consome mais recursos do sistema, ok? Porque tem que estar a fazer computação sistemática, portanto, cálculos sistemáticos. O Game Over, ou o quadro final de resultados, é normalmente algo mais estático, que apresenta todos os resultados obtidos ao longo do jogo. Isto é, quanto tempo tivemos a jogar, qual foi a pontuação máxima que atingimos, e pode, inclusive, neste último quadro, apresentar a possibilidade de termos uma tabela de recorde, uma tabela de scores finais, ou então até podermos publicar na rede social qual foi o nosso resultado obtido. E com certeza terá neste Game Over, no resultado, algum espaço para podermos voltar novamente ao menu inicial. Isto para quê? Porque o jogo não termina e nós não temos que fechar o jogo. O jogo termina, mas dá-nos sempre a possibilidade de nós voltarmos a iniciar o jogo. Essa é uma das premissas obrigatórias de um jogo. Quando nós chegamos no final do jogo e o jogo sai fora e encerrou, bom, aí não estamos a falar de um jogo pensado com pés e cabeça. E, portanto, esta é basicamente aquilo que eu entendo como sendo a lógica de um videojogo.